Nós chegamos ao final de mais uma série, Cristianismo 1.0. E como eu fiz a semana passada, eu queria mais uma vez pedir para você que você me ajudasse nessa noite, pois nós temos mais uma vez uma palavra essencial para a gente compreender o que é a espiritualidade cristã legítima, autêntica, real e radical. Eu queria até dizer para vocês que o que a gente vai tratar hoje, nesse momento, é algo que ao mesmo tempo é básico, mas eu ousaria dizer que talvez aproximadamente 70% das pessoas que frequentam igrejas, especialmente igrejas evangélicas, nunca compreenderam o que nós vamos refletir nessa noite. Nunca. Eles pensam estar vivendo o Evangelho, mas eles nunca compreenderam o Evangelho. Diante disso, eu preciso da sua ajuda. Queria pedir para você que a sua movimentação nesse lugar agora fosse tão somente se altamente necessário, ok? Se for necessário, não pense duas vezes, se movimente, ok? Mas eu queria que você estivesse aqui comigo durante esses próximos 45, 50 minutos, com a sua mente e com o seu coração. É muito importante o que nós vamos discutir e conversar agora. Quando nós concebemos essa série, Cristianismo 1.0, o que nós tínhamos em mente era a necessidade de oferecer para as pessoas uma compreensão do que é a espiritualidade cristã básica, a espiritualidade cristã sem rodeios, a espiritualidade cristã sem acessórios, a espiritualidade cristã 1.0, aquela que saiu dos lábios de Jesus e dos seus primeiros discípulos. Basicamente, nós estamos tentando responder a seguinte pergunta: o que realmente significa ser cristão? E a gente está tentando responder essa pergunta por algumas razões. A primeira delas é porque existem pessoas que têm resistências acerca do cristianismo, da espiritualidade cristã, e nós gostaríamos de oferecer para essas pessoas que têm algumas resistências a oportunidade delas compreenderem o que é a espiritualidade cristã, o que é o cristianismo, e se for para resistir, resistam com razão. Não resista por preconceito. Não resista por eu acho que. Não. Resista porque você ouviu o que é a espiritualidade cristã e você discorda. Ok, joia. Mas seja honesto. Se abra para pelo menos ouvir primeiramente o que é a espiritualidade cristã. Outro grupo que nós temos em mente com essa série são pessoas que estão desejosas de compreender exatamente o que é a mensagem de Jesus, o que é ser cristão. Me ajuda a compreender isso de maneira simples, de maneira clara. E é isso que a gente está tentando fazer nessa série. Há 2 semanas atrás nós começamos essa caminhada dizendo que ser cristão significa crer plenamente em quem Jesus é. Crer, confiar plenamente que Jesus é quem ele disse ser. No entanto, se você assistiu àquela palestra, você deve estar lembrado que o desafio final daquela palestra não foi creia em Jesus. Porque você não tem nem como crer em quem você não conhece. Você primeiro precisa conhecer para depois crer. Então o nosso desafio naquela palestra foi siga-o. Siga-o. Gasta um tempo seguindo Jesus, gasta um tempo ouvindo o que ele diz, gasta um tempo observando como ele age, gasta um tempo analisando as atitudes dele, gasta um tempo andando perto dele, ouvindo e vendo o que ele faz. Se alguém chegar hoje para você e me apresentar, e você é a primeira vez que você me vê na vida,
e esse amigo em comum diz, eu queria te apresentar o Ricardo Agreste, um grande amigo, e eu cumprimento você, eu falo, que bom que eu te conheci, porque sabe, eu estou precisando de uma grana emprestada aí, qualquer coisa em torno aí de $500 mil resolve o meu problema, você pode me emprestar? E aí, o amigo em comum olha para você e diz assim, não, você pode confiar no Ricardo. Como assim pode confiar? Você não me conhece, você nunca andou comigo, você não sabe quem eu sou. Você só pode confiar em quem você conhece. Por isso o desafio é, siga Jesus. Só esse, siga Jesus. Mas, assim como eu quero que as pessoas que têm algumas resistências à espiritualidade cristã sejam honestas, seguindo primeiro Jesus e checando direitinho o que ele fala e o que ele faz, para depois resistir com razão, eu também quero ser honesto com você, a ponto de dizer e avisar para você o seguinte. Quanto mais distante de Jesus, quanto mais de longe pessoas observam e escutam Jesus, menor o consenso acerca de quem ele é. Agora, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais perto as pessoas chegam para ouvir e observar Jesus, maior o consenso acerca de que ele é quem ele diz ser. O que eu estou dizendo para você é que de cada 10 pessoas que decidem seguir a Jesus para checar se ele é quem ele diz ser, 9 se rendem crendo. Eu estou sendo honesto com você. As chances de você crer que Jesus é quem ele disse ser, se você segui-lo para observá-lo e ouvi-lo, são grandes. A segunda coisa que nós vimos semana passada é que ser cristão significa render-se plenamente ao que ele fez. E o que ele fez aqui, nós não estamos falando sobre os milagres que ele fez, sobre a vida bonita, maravilhosa que ele teve, os ensinamentos preciosos e profundos que ele ofereceu. Quando eu convido você para seguir a Jesus, eu convido você para seguir Jesus até a cruz. Porque você tem que chegar até o que ele fez na cruz. E você tem que ter coragem de olhar para a cruz. E observar o que aconteceu na cruz. E mais do que tudo, compreender o que aconteceu na cruz. Eu sei, nós vivemos numa sociedade altamente hedonista. Uma sociedade que quer ter prazer. Uma sociedade que não se sente confortável com a dor e com o sofrimento. Por isso que existem tantos tipos de analgésicos, porque nós não queremos sentir dor. É por isso que existem tantos tipos de terapia, porque nós não queremos ter frustrações e não queremos lidar com dores emocionais. Então o tempo todo nós estamos tentando nos poupar da dor, do sofrimento. Então, olhar para a cruz não é uma coisa confortável na nossa sociedade. Mas é imprescindível para você compreender Jesus, sua vida, sua pessoa e sua missão. Porque como nós falamos na semana passada, na cruz, Deus, o Deus Criador, não escolheu um ser humano para descarregar nele toda a sua ira decorrente da ruptura que os nossos primeiros pais fizeram lá no passado. Não, na cruz, o próprio Deus se fez homem para sofrer a dívida que era nossa de seres humanos. A que dívida é essa? Diz a história bíblica que lá no começo de todas as coisas, Deus criou o universo em plena perfeição, mas os nossos primeiros pais romperam com Deus. Os nossos primeiros pais disseram, deixa que nós vamos cuidar. E essa ruptura gerou uma dívida. E essa dívida, ela vem se acumulando ao longo da história com juros e correção monetária.
A humanidade não tem melhorado ao longo dos anos, das décadas e dos séculos. Ela tem melhorado em termos de conforto e tecnologia, mas da mesma maneira tem se aprimorado através da tecnologia na arte de matar. Quanto mais nós crescemos na tecnologia, mais nós matamos, melhor nós matamos, maior a quantidade de pessoas que nós matamos com uma arma menor. E essa dívida precisava ser paga. E Deus entrou na história, se fez homem, viveu de maneira perfeita, não cometeu um erro sequer. E mesmo sendo perfeito e santo, naquela cruz ele decidiu morrer a morte que era nossa. Por isso, é importante você perceber que cristianismo não é uma questão de confiarmos no que podemos fazer por Ele, ou confiarmos no nosso amor por Ele. Tem pessoas que, através especialmente da religiosidade, acham que a vida com Deus consiste em você procurar andar de um jeito que Deus se alegre. Você procurar andar e fazer coisas que alegram a Deus. Tem pessoas que vivem o cristianismo achando que cristianismo consiste em ir na igreja, em ler a Bíblia todo dia, em fazer oração todo dia, em ter moral elevada, tudo por quê? Para mostrar para Deus que nós o amamos. Desculpa, isso não tem a ver com cristianismo. Cristianismo é justamente o contrário. Cristianismo é uma questão de confiarmos no que Ele fez por nós e rendermos-nos plenamente ao seu amor. Nós confiarmos que Deus entrou na história e naquela cruz Ele pagou a nossa dívida e agora não existe mais dívida que nos separe do Deus Criador e nós podemos nos relacionar com Ele em intimidade e Ele nos ama não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama porque Ele nos perdoou e apagou todo tipo de dívida que fazia separação entre nós e Ele. A gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso hoje. Mas eu queria explicar para você o seguinte. Imagina que Jesus, sua pessoa, sua obra, sua morte na cruz, representam esse banquinho. A maioria das pessoas se relacionam com Deus achando que elas dependem das próprias pernas. Então, elas querem ir à igreja, elas querem ler a Bíblia, elas querem fazer oração, elas querem ter moral elevada, elas querem dar o dízimo Peuline, elas querem fazer tudo direitinho para que Deus se alegre. Isso não é espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã implica em eu olhar para a cruz, entender o que aconteceu naquela cruz e me render ao que aconteceu ali, dizendo: a partir de agora, eu confio plenamente que o que aconteceu na cruz foi suficiente para Deus me amar, para Deus me perdoar, para Deus me abraçar e para Deus me dar a vida eterna. Não depende mais do que eu faço ou deixo de fazer. Depende tão somente do que Ele fez. O meu papel é confiar plenamente no que Ele fez. No entanto, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fato de que ser cristão implica em confiar constantemente no seu amor. Por quê? Porque não basta confiar um dia, não basta você ouvir um ensinamento, uma palestra um dia e se render a essa mensagem um dia e depois você sair levando essa mensagem como um objeto que você agora tem e que se torna mais um peso para suas pernas, mais alguma coisa para você carregar para mostrar para Deus que você o ama. Você transforma daí a sua confiança na cruz em mais um exercício para alegrar a Deus. Não basta você confiar um dia, você tem que confiar todos os dias. Eu diria o seguinte: o primeiro grande desafio que uma pessoa enfrenta para se tornar um verdadeiro e genuíno discípulo de Cristo, deixa eu repetir isso.
o primeiro grande desafio que uma pessoa enfrenta para se tornar um verdadeiro e genuíno discípulo de Cristo é abrir mão da sua tendência de querer conquistar o amor de Deus e se render ao que Deus fez naquela cruz e dizer, ok, a minha relação contigo agora se baseia no que o Senhor fez e não no que eu faço. Esse negócio é difícil, porque esse negócio é uma afronta àqueles que acham que são relativamente bons. Se você parar e ler o Evangelho, você vai perceber o seguinte: os publicanos, as prostitutas, os pecadores não tinham dificuldade nenhuma em ver isso como uma boa notícia e se render a essa notícia. Os que tinham dificuldade em entender essa mensagem eram os religiosos. Porque eles se achavam acima da média. Porque eles achavam que eles eram suficientemente bons. Porque eles achavam que Jesus não precisava fazer sacrifício, eles dariam conta com a sua própria bondade de reatarem a relação com Deus. No entanto, Deus decidiu que a única maneira de você reatar a relação com Ele é através da cruz. Você pode passar a sua vida toda se dedicando à religiosidade, se dedicando a ser bonzinho, se dedicando a ter uma moral elevada. Deus decidiu que a única forma de você se relacionar e reatar a relação com Ele é a cruz. Por isso, confiar constantemente no amor de Jesus significa mais do que aceitar o Evangelho, na linguagem que alguns aqui entendem, né? Significa viver no Evangelho. E aí está o segundo grande desafio para você ser genuinamente, radicalmente um discípulo de Cristo. Porque mesmo aqueles que um dia se rendem ao amor de Deus oferecido na cruz, eles têm dificuldade de viver confiando neste amor. Por exemplo, quando você está lutando contra o câncer, uma coisa é você lutar contra o câncer, tendo dúvidas acerca do amor de Deus por você. Outra coisa é você estar lutando contra o câncer, se lembrando que Deus não precisa provar que te ama, Ele já provou que te ama. Tendo a convicção que Deus te ama, que o que Ele fez naquela cruz foi por amor a você. Uma coisa é você enfrentar a perda de um ente querido, de um marido, de uma esposa, de um pai, de um filho, de um irmão, mas sem a convicção de que Deus te ama, e Ele é o tapeceiro que está construindo a sua vida. Outra coisa é você viver essa dor, tendo plena convicção de que apesar de você não entender o porquê, Deus já provou que te ama naquela cruz, e a sua confiança no amor dEle reside totalmente no que Ele fez. A sua relação com Ele descansa na cruz. O apóstolo Paulo, sabendo da importância disso que nós estamos conversando, no capítulo 1, verso 6, lá da carta que ele escreve aos cristãos de Colossos, ele escreve assim: o evangelho que chegou até vocês, olha só, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e multiplicando. Por todo o mundo, em qualquer lugar, em qualquer vida, em qualquer família, em qualquer cidade, aonde pessoas escutam acerca da vida, da morte e o significado disso tudo em Cristo Jesus, o evangelho, que são essas boas novas do que Deus fez por nós, acaba frutificando na vida da pessoa, naquela família, naquela cidade, multiplicando.
O Evangelho transforma tudo e a todos. Por isso, se você se considera evangélico, mas você olha para a sua vida e você não percebe frutos e multiplicação, essa mensagem de hoje não vai ser um consolo para você. Vai ser um fator de desestabilização para você. Porque você precisa repensar se de fato você entendeu o Evangelho. Você tem que repensar se de fato você está vivendo no Evangelho. Você tem que repensar se de fato é no Evangelho que você está crendo. O texto continua. Paulo diz, por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e multiplicando, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram o Evangelho, desde o dia em que eles ouviram acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua obra na cruz e o significado disso, o texto continua dizendo, e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Ali na penúltima linha, começa com uma conjunção, e. No grego, aquela conjunção pode muito bem ser traduzida por uma conjunção explicativa. O que faria com que a gente pudesse ler da seguinte maneira: desde o dia em que o ouviram, isto é, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O que consiste você receber o Evangelho? É entender a graça de Deus em toda a sua verdade. É entender que na cruz Deus estava dando o perdão para você. É entender que Deus na cruz estava dando a reconciliação para você. É entender que Deus na cruz estava dando a eternidade a você. E o que você tem que fazer? Nada, a não ser se render. E parar de botar a confiança nas suas próprias pernas, de se reconciliar com Deus, e passar a confiar no que Ele fez. Ricardo, mas esse negócio aí é complicado, hein? Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Deixa eu entender direito esse negócio, Ricardo. Quer dizer que na cruz, Deus estava nos perdoando por tudo que nós fizemos no passado? Sim. Outra pergunta, quer dizer que naquela cruz Deus estava nos perdoando por tudo que nós vamos fazer no futuro? Sim. Quer dizer que não importa se eu vou fazer o bem ou o mal? Eu vou te escandalizar. Sim. Porque o nosso bem jamais vai conseguir impressionar a Deus. A nossa bondade jamais vai conseguir despertar o amor de Deus, porque a nossa dívida era muito alta. Eu já dei uma ilustração um tempo atrás, deixa eu fazer o inverso. Ok? Você está fazendo um omelete, e de repente você joga sem querer um ovo podre no seu omelete. Tá podre. E você tinha 2 ovos, o terceiro estava podre. O que você faz com esse omelete? Não, mas deixa eu te dar uma dica. Coloca mais uns 2 ovos e mistura. Porque 2 ovos bons devem resolver esse problema, não deve? Você tinha 2 ovos bons, caiu um podre. Você joga mais 2, 4 bons, só tem um podre. Como omelete? É isso que falta às vezes nas pessoas. A compreensão de que as nossas bondades não resolvem a nossa história. Porque nós estamos desconectados de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que somente quando a gente escuta o Evangelho e entende que Deus nos deu a reconciliação, nos deu o perdão, nos deu a eternidade de graça, é que de fato tudo isso começa a fazer diferença em nós. E mais, esse negócio nos humilha.
Porque não existe um outro jeito de eu me reconciliar com Deus a não ser aceitando de graça. De graça. Não, mas eu quero pagar. Mas o único meio que Deus decidiu é a cruz. Agora, olha só, o apóstolo Paulo, no capítulo seguinte, diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Uma coisa é você ter um dia entendido e se rendido. Agora o apóstolo Paulo diz: vivam assim, não saiam do banquinho, continuem firmes aí. Porque a tentação vai ser você entender, se render, levantar e continuar vivendo com as suas próprias forças. Mas ele diz: não, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Enraizados. Uma palavra que tem o seu contexto na agricultura. Criar raízes profundas. Edificados, uma palavra que tem o seu contexto na construção civil. Criar alicerces, cavar, colocar fundamento. Em outras palavras, viva no seu dia a dia, não fora do banquinho, mas criando raízes e fundamentos nesse banquinho que representa a sua confiança no que Jesus fez por você e não no que você é capaz de fazer para Deus. E o texto continua dizendo: firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. E aqui uma palavra. Pessoas que compreendem o tamanho da graça que Deus nos ofereceu naquela cruz, se tornam, como nós vimos semanas atrás, pessoas extravagantes na maneira como demonstram a gratidão a Deus. Como aquela mulher que quebrou um frasco de perfume, que custava o equivalente a 1 ano de trabalho. E os religiosos que estavam por perto diziam: mas como essa mulher gasta esse dinheiro todo? Ela derramou o perfume não na cabeça de Jesus, nos pés de Jesus. E ela enxuga aquele perfume nos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Sabe por quê? Aquela mulher está tendo uma atitude de gratidão extravagante. Por quê? Porque ela compreendeu quão grande foi o perdão de Deus para com ela. Mais uma vez, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, tinham muito mais facilidade de entender isso. Os religiosos, os de bom caráter, tinham muita dificuldade de entender o que era graça. E aí então, o apóstolo Paulo, no verso seguinte, completa dizendo: tenham cuidado. Cuidado, tenham cuidado. Por quê? Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Porque existem 2 perigos que o apóstolo Paulo vai tratar nos versos seguintes, e aqui está a sua lição de casa: lê a carta aos Colossenses. Ok? No capítulo 2, do verso 8 ao verso 23... o apóstolo Paulo vai falar do perigo da religiosidade. A religiosidade tenta nos tirar do banquinho. A religiosidade constantemente nos suga para fora da confiança plena no que Jesus fez. Porque a religiosidade, ela até olha para a cruz e diz: não, o que Jesus Cristo fez na cruz foi significante. Jesus sim, ele, através da cruz, ele nos perdoou. Mas ficou um saldo aí, talvez uns 20%, uns 30%, que a gente tem que pagar. A gente tem que pagar frequentando igreja, lendo Bíblia, fazendo oração, sendo bonzinho, dando dízimo. E a religiosidade vai nos enganando e nos levando para longe da graça. Quando acabou essa palestra hoje pela manhã, uma pessoa se aproximou e disse assim: pastor, a religiosidade tem me aproximado da graça, e a licenciosidade tem afastado os meus filhos da graça. Eu disse: não, minha querida, você e os seus filhos estão longe da graça, porque a religiosidade nos convence de que nós não precisamos da graça. Quer uma prova? Por que as pessoas vêm para mim e para os pastores pedir oração? Pessoas que dizem entender a graça.
Sabe por quê? Elas pressupõem que pastores são mais santos. Pressupõem. Elas pressupõem que pastores leem mais a Bíblia. Elas pressupõem que pastores oram mais. Elas pressupõem que por tudo isso pastores estão mais próximos de Deus. Por que elas pressupõem? Porque elas pressupõem errado. Porque a nossa relação com Deus não consiste no que nós fazemos, mas consiste no que Jesus fez por nós. A sua oração vale tanto quanto a minha. Deus ama você tanto quanto eu. Deus não escuta a minha oração porque eu sou mais santo, leio mais a Bíblia e faço mais oração, e você não. Não! Deus escuta a sua oração se você confia que Ele te reconciliou, Ele te perdoou e Ele te ama plenamente. Não pelo que você é, nem pelo que eu sou, mas pelo que Jesus fez na cruz por nós. Mas o religioso não. O religioso, ele ainda acha que Deus dá cartão gold na oração para pessoas que frequentam a igreja todo domingo e que tem muitas atividades e que leem a Bíblia todo domingo. Os religiosos, eles acham que quando a pessoa está acima do nível normal de moral, pode furar a fila na oração. Deus atende primeiro. Porque a lógica deles não é a lógica da graça. É a lógica da religiosidade. Deus me ama e Deus me escuta pelo que eu tenho feito. Um outro perigo. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 3, fala da licenciosidade. Porque tem gente que vai para o outro lado. Para o outro lado. E foge do banquinho para o outro lado. A licenciosidade funciona na cabeça daquele cara que faz aquelas perguntas que eu citei há pouco. Ele diz, peraí, deixa eu entender esse negócio agora. Quer dizer que Deus perdoou tudo que eu fiz no passado? Sim. Deus também perdoou tudo que eu vou fazer no futuro? Sim. Oba! Um tempo atrás, eu fui falar numa conferência no Nordeste, e aí quando terminou eu tinha uma reunião com uma pessoa, um executivo lá do Nordeste, e ele queria saber algumas coisas sobre projetos de plantação de igreja, e quando terminou a reunião ele falou assim, pastor, eu tomei a liberdade de mudar a sua passagem de volta para o dia seguinte. Bom, o cara manda, né? Ele falou, não, porque o seguinte, pastor, o senhor está trabalhando demais, e eu quero que o senhor descanse. Então, o senhor só vai viajar amanhã e uma pessoa vai te levar para um lugar aí. Eu falei assim, mas eu estou com um amigo. Eu falei, não, teu amigo também vai junto. E ele me colocou 24 horas num resort daqueles do Nordeste, all included. Sabe o que é isso? Tudo pago. Tudo. Tudo. Comida? Tudo. Bebida? Tudo. Sauna? Tudo. Camarãozinho na beira da praia? Tudo. Tudo. Sabe o que eu percebi? Nesse contexto, pessoas comem até o que elas não gostam. Está tudo incluído. É assim que vive o licencioso. Deus perdoou, all included. Vamos esbanjar. Vamos beber e comer até o que a gente não quer. Você está com fome? Não interessa. All included. Coma. É assim que vive o licencioso. E deixa eu falar um pouquinho mais sobre o perigo que esses dois inimigos representam no nosso desafio dessa noite, que é viver em Cristo, viver no Evangelho, não somente se render ao Evangelho, mas viver no Evangelho. Alguns anos atrás, eu mostrei um gráfico aqui para vocês, aí eu fiz uma atualização, eu fiz aí um upgrade, e eu vou relembrar esse gráfico para vocês. De um lado, nós temos a religiosidade como um grande inimigo do banquinho.
né? Do banquinho do Evangelho, do banquinho da cruz, do banquinho de Cristo, que constantemente diz, não, você tem que fazer algo, Deus está olhando, você tem que fazer algo, você tem que impressionar Deus. Por quê? A religiosidade tem sim dentro de si uma desconfiança da suficiência do amor de Deus. Ela desconfia de que o que Jesus fez na cruz não foi totalmente suficiente. Por outro lado, a gente tem um outro inimigo, a licenciosidade. A licenciosidade faz mau uso do amor de Deus. Ou como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele que usou essa expressão da graça barata. Gente que faz mau uso da graça. E olha, no nosso contexto brasileiro, tem muita gente que faz um tremendo mau uso da graça, usando a graça em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, no nome, em tudo quanto é canto, mas isso é graça barata. Isso não tem a ver com a graça de Deus, porque a graça de Deus custou um alto preço, a cruz. A graça de Deus é de graça para nós, mas para Deus custou caro. E aí, deixa eu explicar para vocês, rapidamente, como que funcionam esses dois ladrões. O primeiro, a religiosidade, tem o seu foco no cumprimento de normas e regras. O religioso, ele tem várias normas, ele tem várias regras e ele tem que cumprir, né? Então, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que fazer oração, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que pagar o dízimo. Tem uma série de coisas que o religioso acha que ele tem que fazer. Por quê? A motivação dele é tornar-se aceitável ao amor de Deus. Ele quer o tempo todo fazer, porque no fundo ele acha que ele depende disso para Deus o amar, para Deus gostar dele. Quando ele não consegue corresponder às normas e regras, ele vê Deus como um guarda noturno, londrino, no meio da névoa, andando com um cacetete e apitando. Deus está o tempo todo procurando para saber se ele está fazendo uma coisa errada. Já já a gente chega nisso. Para o religioso, mudanças acontecem através da disciplina e esforço pessoal. Ele tem determinação. Eu não posso mentir, eu não posso mentir, eu não posso mentir. Eu não posso roubar, eu não posso roubar, eu não posso roubar. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer oração. E ele muda. Não por causa do evangelho. Ele muda por causa da determinação pessoal dele. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E aqui está a mensagem que o religioso escuta constantemente. Cuidado, Deus está olhando. Olha que Deus está olhando. Ei, vai fazer coisa errada, Deus está olhando. Deus é esse guarda noturno londrino que anda no meio da névoa com um cacetete pronto para te pegar, com a boca na botija. Né? Deus está olhando o tempo todo. E a gente ensina isso para as nossas crianças, né? Cuidado o olhinho com que vê. Cuidado boquinha com que... Por quê? Porque o Salvador está olhando para você. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você entende porque eu falei que 70% das pessoas que frequentam as nossas igrejas não compreenderam o evangelho? Porque o evangelho para elas serviu um dia para elas se renderem, mas no dia a dia elas continuam vivendo baseado na lei. Elas continuam vivendo baseado no paradigma religião. A tendência dessas pessoas aqui é viverem a verdade sem graça, porque eles estão muito atentos à verdade. O que é a verdade? As normas e as regras. O que é a verdade? Os princípios estabelecidos por Deus. Mas eles fazem uso desses princípios sem qualquer graça. Por exemplo, isso faz dessas pessoas altamente legalistas e que ficam julgando as outras o tempo todo. Porque se elas estão se restringindo de determinadas coisas, os outros também têm que se restringir. Se elas estão se privando de algumas coisas, todo mundo tem que se privar. Funciona mais ou menos assim. O cara larga a esposa e foge com a secretária. Isso é errado. Não façam isso. É um exemplo. Mas o cara larga a esposa e foge com a secretária. O Zé Crentão religioso
quando fica sabendo disso, ele procura o pastor dele e diz assim: pastor, olha, eu estou muito preocupado com o irmão tal. Zé Querentão, por quê? Porque o irmão tal, pastor, eu tenho orado, não entenda isso como fofoca, pastor. Eu tenho orado e me preocupado muito por esse irmão. Ele fugiu com a secretária. O senhor está sabendo? Irmão, eu ouvi falar. E o que a igreja vai fazer a respeito? Eu falei, irmão, por que você está tão nervoso? Olha a motivação dele. Porque ele fugiu com a secretária e deixou a mulher. Irmão, não estou entendendo. Por que tão nervoso? Pastor, eu estou casado com a mesma mulher há 40 anos e não fugi com a secretária. A motivação desse cara não é o princípio. A motivação dele é: por que o outro vai fazer o que eu não posso fazer? O religioso é um sujeito amargurado. O religioso é um sujeito crica. O religioso é um sujeito controlador. Por quê? Ele não se restringe, ele não abre mão de coisas por amor a Deus. Ele abre mão porque ele acha que ele precisa abrir mão para Deus o amar. E quando ele se sente desvalorizado, ele exige que os outros façam a mesma coisa. O final dessa história, o resultado é legalismo e hipocrisia. Legalismo eu já falei. Hipocrisia. Porque esse negócio aqui não dá para você cumprir. Não dá para você viver essas normas e regras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dá. Por isso que Deus entrou na história para nos redimir, porque Ele sabia que nós não íamos dar contas de viver 100% certinho. Ninguém é perfeito. Como já dizia o poeta, nada é perfeito quando se olha de perto. Eu sei. Você, mulher, você acha que o marido da sua esposa é mais carinhoso, mais atencioso? Vai viver com ele. O marido acha que a esposa do amigo é mais prendada, é mais delicada. Vai viver com ela. Olha mais de perto. Ninguém é perfeito. Todos nós somos limitados. Todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos os nossos esqueletos no armário. Mas aí, o religioso o que faz? Ele veste uma capa. É mais ou menos assim. O religioso está saindo de casa domingo, né? E ele pega e quando acaba o primeiro tempo do futebol, ele grita para todo mundo: vamos lá, vamos tomar banho, gente, vamos lá, porque eu não posso chegar atrasado. O pastor disse que não pode chegar atrasado, ele fica bravo quando chega atrasado. E aí ele começa a agitar o ambiente, sobe um para um lado, sobe o outro para o outro. E aí a menininha dele vai tomar um leitinho antes de vir para a igreja, e já está arrumadinha e entorna a xícara de leite no vestido, e ele começa a gritar: mas, ô mulher, o que você estava fazendo, que você não viu essa menina tomando leite e tal, e já começa a bater boca, e vai para o carro, enquanto a esposa desesperada tenta trocar a filha, e ele fica buzinando lá no carro: vamos logo, vou chegar atrasado. Aí entra todo mundo no carro, e aquele bate-boca dentro do carro, e ele falando para a esposa: pô, eu não aguento mais isso, você não olha essa criança, olha o que aconteceu com ela, e a criança no banco de trás chorando, e o filho mais velho dizendo: pai, liga o rádio, porque o jogo está passando. E aquele bate-boca. Aí, quando eles chegam no estacionamento, ele estaciona o carro aqui embaixo. Aí ele diz assim: agora chega. Ele abre a porta. E ele avista o diácono na porta da igreja. Paz do Senhor, irmão. O diácono diz: a paz do Senhor, como é que vai a família? Ele abraça a esposa, os filhos. Bênção de Deus, irmão, bênção de Deus. Aí ele entra. Aí a esposa, amargurada, magoada, senta, né, assim. Ele pega, enfia a mão aqui, puxa a mão dela, torce e tal, até que ela dá a mão para ele, e ele fica segurando, o dedo da esposa fica meio roxinho. Aí ele fica segurando. Pela primeira vez na semana, ele pega na mão da esposa. Mas não é o que ele vive. É um faz de conta. Mas tem o outro lado. Porque esse negócio aqui parece vala
de estrada mal feita. Você tem que andar no meio. Se você sair para a esquerda, você cai numa vala. Se você sair para a direita, você cai na outra. E a licenciosidade é uma dessas valas. O licencioso, o foco dele é viver sem compromissos. Porque, Jesus me libertou e agora eu sou livre para fazer o que eu bem entender, eu vou aproveitar. É uma versão assim meio hippie de cristianismo, né? Liberdade. Né? É um cristão que usa bata. Né? O que esse cara não percebe é que quando Deus pagou a dívida na cruz, Deus o estava libertando do jugo do diabo que constantemente chegava para Deus e dizia assim: olha aqui, ó, a listinha do teu filho ali, ó, olha lá o que ele fez, olha, ele está condenado, esse aqui tem que ir para a morte eterna, porque o Senhor é justo. Então, olha aqui o que ele fez. E quando Jesus morreu na cruz, Deus simplesmente pegou a nossa dívida e anulou completamente a nossa dívida e nos libertou para que nós agora vivêssemos para Ele, que tanto nos amou. Mas o licencioso decide viver para si mesmo. Veja só, a motivação dele é prazer consigo mesmo. A espiritualidade dele é hedonista. Ele só faz aquilo que ele está afim. Ele vem na igreja quando ele está afim. Ele pratica os princípios de Deus quando ele está afim, ou quando lhe convém. Ele não entendeu o Evangelho. As mudanças para esse cara não são necessárias. A teologia dele é Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A mensagem que ele escuta constantemente é: relaxe, cara, Deus existe para você. Então, não importa a ética dele no trabalho, não importa como ele dirige no trânsito, ele é filho do rei. Ele é filho do rei. Né? Não importa como ele é no casamento, não importa como ele trata os filhos, não importa a moral dele, ele é filho do rei. Deus vai abençoá-lo porque ele é filho do rei. A tendência aqui é viver uma graça sem verdade. E aqui está um grande problema que existe no meio evangélico brasileiro, nas suas mais variadas versões. Gente que fala de graça, mas se esqueceu que o nosso Senhor Jesus é aquele que vive a plenitude da graça e da verdade. Existem sim princípios, existem sim valores que Deus nos deu e Ele quer que nós vivamos, porque os princípios e valores que Deus nos deu não é uma lei que nos oprime, mas os princípios e valores que Deus nos deu é parte da graça dele para conosco. Deuteronômio diz que Deus nos deu esses princípios e valores para que tudo nos vá bem. Por fim, o resultado é esterilidade e insubmissão. Quem se deixa levar pela licenciosidade se torna um cristão nominal, um cristão de nome, mas estéril. Não gera fruto de bondade na vida, não gera fruto de justiça na vida, não gera multiplicação, não influencia os seus amigos e parentes com o amor de Deus, porque a vida dele não retrata isso. Agora, o apóstolo Paulo diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. E esse padrão da religiosidade, da licenciosidade não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com viver em Cristo, não tem nada a ver com viver no Evangelho. Pergunta final então é: o que é viver em Cristo e viver no Evangelho? Eu diria, o foco de quem vive em Cristo e vive no Evangelho é a confiança total e absoluta na obra que Cristo realizou por nós, nos perdoando e nos reconciliando com Deus. E entendendo que o amor de Deus é absurdo, o amor de Deus é escandaloso. Deus nos ama não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus nos ama pelo que foi feito por nós naquela cruz. Eu estava lendo um texto essa semana,
onde uma pessoa contava que uma mulher e o seu marido, eles tentaram engravidar por 7 anos, sem sucesso, e eles decidiram adotar uma criança. E eles adotaram essa criança, e 4 meses depois a esposa engravidou. E aí eles tinham 2 crianças com uma diferença de um pouquinho mais de 1 ano de idade. E anos mais tarde, uma amiga, antiga amiga, veio visitá-la, estava na sua casa, e olhando as 2 crianças brincando, aquela amiga disse assim: qual dos 2 é seu? Ela disse: os 2. A amiga disse: não, você não entendeu. Qual dos 2 foi adotado? Ela disse: esqueci. A palavra de Deus diz que Jesus, quando se fez homem, ele se tornou e ressuscitou depois da sua morte, o primeiro dos filhos. E que nós fomos adotados pelo que Cristo fez. Mas você já parou para pensar que quando Deus olha para nós e para Cristo, e o diabo diz assim: quem são os pecadores? Ele diz: esqueci. Esqueci. É um amor escandaloso. Por isso, a motivação na vida de quem vive no Evangelho é o Evangelho que eu ouvi e compreendi, mas que tem que ser vivido não uma vez na vida, tem que ser vivido todo dia. Sabe por quê? Hoje você escuta acerca do Evangelho e hoje você sai daqui fascinado com o Evangelho, dizendo: eu quero viver o Evangelho. Só que daí você chega na sua casa, você dorme e aí o seu sistema operacional dá um shutdown, ok? E aí amanhã cedo, quando você reiniciar o seu sistema operacional, o seu olho começar a abrir, o seu sistema operacional, ele liga no setup original. E o setup original, via de regra, é a religiosidade. E você vai se pegar vivendo um dia, fazendo coisas para agradar a Deus. E não vivendo um dia com a consciência que Deus te ama, Deus se reconciliou com você, Deus te abraçou, Deus te fez filho, não pelo que você é capaz de fazer, mas pelo que Jesus fez. Aí a mudança acontece. Mas a mudança é fruto da gratidão e do amor. Eu vi nos olhos de alguns, quando eu contei essa história, lágrimas. Lágrimas porque compreenderam quão grande e absurdo é o amor de Deus por eles. Esse negócio tem que nos constranger. A mudança que acontece na vida no Evangelho é fruto do nosso constrangimento quando nós refletimos sobre a cruz. A mensagem que nós ouvimos é: não existe dívida. Foi totalmente paga. Quando o diabo vem nos acusar, ele diz: aqui, você fez isso, você acha que Deus vai te aceitar? Você fez isso aqui, você acha que Deus te ama? Olha o que você aprontou alguns anos atrás, você acha que você tem alguma chance? Olha aqui, eu lembrei disso aqui, eu queria que você lembrasse também, olha o que você fez lá na infância, você acha que Deus esqueceu disso? A gente pode dizer assim: Lúcifer, você chegou atrasado, meu cara. Isso aí já está tudo pago. Eu reconheço essas dívidas, mas elas foram pagas. Jesus, quando naquela cruz, antes de expirar, diz: está consumado. Ele usa uma expressão contábil da época. Uma expressão que era usada quando uma duplicata era paga, um carimbo era colocado na duplicada. Está consumado. Não tem mais dívida. Está consumado. Jesus pagou. A tendência à vida na graça e verdade. O apóstolo João escreve assim: filhinhos,
Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarem, lembre-se que vocês têm um excelente advogado, Jesus Cristo. E por fim, o resultado é beleza e influência. Eu coloquei aqui beleza, porque a vida daquele que vive no Evangelho se torna bela. Um homem que vive no Evangelho, a maneira como ele negocia, a maneira como ele trata os funcionários, a maneira como ele trata o patrão, a maneira como ele trata a esposa, a maneira como ele trata os filhos, faz dele um cara mais bonito. Faz. Uma mulher que vive o Evangelho, a maneira como ela atua profissionalmente, a maneira como ela cuida com cuidado da casa, dos filhos, do marido, faz dela uma mulher mais bonita. Uma pessoa divorciada ou não casada, mas que vive no Evangelho, a maneira como ela se porta no meio dos amigos, a maneira como ela toma decisões saudáveis na sua vida, impressiona, e essa pessoa se torna uma pessoa mais bonita. Um jovem que vive no Evangelho, a maneira como ele trata o pai, a maneira como ele trata a mãe, a maneira como ele trata os irmãos, a maneira como ele lida com seus estudos, a maneira como ele lida com a vida, faz dele um jovem mais bonito. Eu me lembro, eu era um adolescente, picareta, frequentava a igreja, mas não queria nada com aquele negócio. Nem vou falar o que eu fazia, para não dar ideia para adolescente aqui presente. Mas para você ter uma ideia de quem eu era, eu me lembro, como se fosse hoje, uma vez que eu cheguei atrasado, parei no fundo da igreja, olhei o meu pastor pregando, e pensei assim, tá aí uma coisa que eu nunca vou ser na vida. Então, cuidado com o que você está pensando olhando para mim. Mas um dia, eu ouvi e compreendi o Evangelho. Mas naquela época que eu não queria nada com Deus, tinham 2 jovens na minha igreja. O nome deles era Werner e Rubinho. E aqueles caras tinham uma vida bonita. Eles eram diferentes. O jeito deles lidarem com os demais jovens da igreja, a maneira como eles mobilizavam a mocidade da igreja em torno das coisas de Deus, a maneira como eles tratavam as moças da igreja, fazia com que eu olhasse para eles e pensasse o seguinte: se um dia eu resolver levar Deus a sério, eu quero ser como esses caras. Porque eles eram bonitos. Quando você olha uma família que vive o Evangelho, essa família não é perfeita. Essa família tem encontros e desencontros. De vez em quando sai faísca entre o marido e a mulher, os pais e os filhos. No entanto, se essa família vive a graça do Evangelho, você olha para essa família e você diz, que família bonita. E consequentemente, essa beleza influencia. Como o Werner e o Rubinho influenciaram a minha vida. Quando a gente simplesmente vive o Evangelho, as pessoas ao nosso lado são influenciadas. As pessoas ao nosso lado batem o olho e dizem, mas esse cara é diferente. A maneira como ele negocia é diferente. A maneira como ele trata a esposa é diferente. A maneira como ela lida com os filhos e com o esposo é diferente. A maneira como essa família, como esse jovem se comporta é diferente. E isso influencia. Gerando o que o apóstolo Paulo diz. Frutos e multiplicação. Termino relembrando o texto do apóstolo Paulo, que diz: assim como vocês receberam Cristo, Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Não basta crer um dia, tem que crer todo dia. Não basta aceitar o amor de Deus oferecido na cruz um dia, tem que viver
o restante da vida sentado no banquinho da cruz, no banquinho da obra de Cristo, confiando não nas suas pernas, mas confiando no amor de Deus demonstrado por você naquela cruz, e na obra que Ele fez ali como totalmente suficiente. Deus não te ama pelo que você pode fazer, ou pelo que você fez. Deus te ama pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque ali Ele te adotou. E Ele te amou tanto que Ele até esqueceu quem é o pecador. Porque para Ele, agora todos nós, usando uma terminologia bíblica, somos santos em Cristo. Em Cristo. Termino desafiando você em 3 possibilidades. Primeira, você já tomou a decisão de render-se ao que Jesus fez e confiar somente e plenamente em seu amor? Você já tomou essa decisão? Essa decisão não é tão fácil. Porque ela implica em você decidir que você vai confiar tão somente e totalmente no que Deus fez por você, como base da sua relação com Deus, e não mais no que você pode fazer para Deus e para as pessoas. Mas é essencial. Porque Deus decidiu que o único meio de você se reconciliar com Ele é através da cruz. A reconciliação com Deus não está à venda. Pode continuar comprando, não tem para vender. A reconciliação com Deus é algo que Deus só dá se for dado. Ele não vende. Por isso os orgulhosos correm o risco de viverem a vida sendo bons, mas continuarem distantes de Deus. Porque a reconciliação é algo que Deus dá de graça. Segundo, você tem se deixado enganar pelos inimigos da vida em Jesus? Religiosidade ou a licenciosidade? Você tem se deixado engolir por essa tendência de que você tem que fazer para Deus te amar? Ou você tem sido enganado por essa tendência de, não, Deus não está mais nem aí com o que eu faço, os princípios e valores, eu estou liberto? Terceiro, sua caminhada em Jesus tem revelado a beleza e a influência que é própria daquele que vive nele? Só toma cuidado com uma coisa e assim eu termino. Todos esses desafios nos levam para o mesmo lugar. Não pense que o desafio número 2 leva você a fazer assim hoje. Ok, pastor, eu vou tomar uma decisão, eu vou lutar contra a religiosidade, eu vou lutar contra a licenciosidade, e eu vou provar o meu... Não entendeu nada. Se você descobrir que você foi enganado pela religiosidade ou pela licenciosidade, sabe o que você tem que fazer? Voltar para a cruz. 3. Se você, ao desafio 3, diz, sim, pastor, eu não tenho revelado a beleza, mas agora eu decidi, eu vou ser um profissional dedicado, eu vou ser um marido exemplar, eu vou ser um filho fantástico, eu vou provar, e eu vou influenciar as pessoas. Você não entendeu nada. Se você chegou à conclusão que o seu cristianismo não revela a beleza, você não tem que sair daqui fazendo nada. Você tem que voltar para a cruz. Você tem que voltar para o amor de Deus. E deixar que o amor de Deus te constranja. Que tal você, nesse instante, fechar os seus olhos
e ter um tempo para responder a Deus tudo o que você ouviu nesse momento. Talvez hoje você queira fazer uma oração, se rendendo ao que aconteceu na cruz e abrindo mão de toda tentativa de se auto-redimir, de se auto-salvar. Talvez hoje você queira confessar para Deus que você foi pego pelo ladrão da religiosidade, ou você foi enganado pelo ladrão da licenciosidade, e você quer voltar para a cruz. Talvez hoje você queira começar a experimentar o poder do Evangelho na sua vida, gerando beleza e influência, não a partir da sua força, mas a partir do poder de Jesus. Enquanto você ora, talvez você nessa noite esteja vivendo um momento difícil, de perdas, de lutas, de desertos. E eu convido você a lembrar-se que Deus já provou o seu amor por você. E que Ele ainda está fazendo uma obra em você, como um bom tapeceiro. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica
a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Vamos colocar em pé. Vamos rogar a bênção de Deus para as nossas vidas nessa semana que se inicia. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu tapeceiro, e que o poder de Deus, o amor de nosso Pai Celestial, e o poder e a graça do Espírito Santo vos acompanhem na jornada de suas vidas, até a volta do nosso Rei Jesus Cristo. Amém.